Oi, gente! Olha só, hoje nós vamos falar sobre um assunto principal que é gratidão. Mas nós não vamos só ficar falando de gratidão, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha história, né, bem rapidinho, para ir exemplificando através dela vários momentos de gratidão, né? Vários momentos em que eu senti realmente dentro do meu coração essa sensação, esse sentimento que é a gratidão, né? Que é o reconhecimento, que é o agradecer, que vai muito além de falar muito obrigada. Não que falar muito obrigada não seja importante, é super importante, mas a sensação, o sentimento é muito maior que isso. E aí eu vou contar para vocês que quando eu comecei a trabalhar lá no comecinho da minha carreira, eu comecei na verdade no âmbito escolar, né? Trabalhando em escolas menores e depois numa grande escola. E nessa escola eu conheci grandes profissionais da minha área que atuam no âmbito escolar, profissionais de educação física, e que eles me ensinaram muito, não só tecnicamente. Lógico que tecnicamente, porque eu estava começando a minha carreira, eu estava entrando no mercado profissional, eu era bem jovem. E enfim, ali naquela escola, como é uma escola que investe muito em esporte e tem muitas modalidades esportivas para os alunos participarem, então eu pude conhecer profissionais de várias áreas distintas. Várias áreas, várias idades, várias personalidades. E ali, naquele lugar, que foi muito importante na minha vida e muito enriquecedor, eu pude aprender coisas como: a última aula do seu dia tem que ser como a primeira aula do seu dia. E isso é uma lição de vida para mim. Por quê? Seja no âmbito escolar, né, que você dá aulas coletivas de educação física ou de qualquer outra prática esportiva, seja no personal trainer, que é o que hoje eu faço mais, né, porque a minha carreira também foi caminhando em várias direções, e hoje eu dou mais aula de personal trainer, e eu sempre penso nisso. Eu sempre penso: a minha última aula, ela tem que ter a mesma qualidade da minha primeira aula, porque este meu último aluno, ele é meu aluno ou minha aluna tanto quanto o primeiro. E pro dia dele, aquela é a hora dele, a única hora dele. Pode ser que eu já tenha dado 8, 9 aulas e ele seja a minha 10ª aula do dia, mas para ele é a primeira hora. É a primeira aula do dia. Ele fez outras coisas no decorrer do dia, trabalhou, fez reunião, ficou no trânsito, resolveu 1000 problemas, ou enfim, o que ele fez o dia inteiro, mas naquela hora é a hora que ele veio me encontrar para treinar, e essa aula tem que ter valor, tanto valor quanto o meu primeiro aluno do dia. Então, essa é uma das lições que eu aprendi neste lugar, e eu sinto muita gratidão até hoje por ter aprendido isso, porque isso permeia a minha vida profissional até hoje, e eu aprendi isso com 20 anos de idade. Hoje tenho quase 40 anos de idade. Então eu penso sempre nisso, quando eu tô cansada, quando eu já dei muitas aulas, quando o meu dia foi difícil, quando eu peguei muito trânsito, quando eu almocei em 10 minutos no carro, e aí, na minha última aula do dia, parece que eu não tenho forças e nem energia, e eu penso nessa lição que eu aprendi lá no começo da minha carreira, quando eu conheci vários profissionais que já atuavam na área há muitos anos, excelentes profissionais, e que puderam me dar lições como essa. Então eu sinto muita gratidão, tanto por esse lugar que eu trabalhei, como por todas as pessoas que eu conheci ali. Outra coisa que é muito importante, que aconteceu nesse começo aí da carreira, foi eu me encontrar,
né? Eu vivenciar várias atuações, isso foi importantíssimo, porque eu pude dar aula coletiva, eu pude dar aula para criança, para adolescente, para adulto. Eu me coloquei em situações e experiências que me fizeram crescer, que me ajudaram a fortalecer as minhas escolhas. E eu também sinto gratidão por isso, porque eu acredito que essas experiências também me fizeram quem eu sou. E aí, enfim, a minha carreira foi crescendo, os anos foram passando e num dado momento da minha carreira eu realmente fiz uma mudança, né? Eu saí de um âmbito escolar, eu tinha uma atuação muito no âmbito escolar, apesar de já ter alunos de personal, e fui para o mundo fitness. E aí, neste mundo fitness, então, eu conheci outro mundo, que também sou extremamente grata por ter feito essa mudança e essa transição. Nesse mundo fitness aí, então, eu conheci outros profissionais que atuam de outras maneiras, de outras idades, com modalidades diferentes. Então, se vocês observarem realmente numa academia, vocês podem perceber que existem profissionais que atuam de várias maneiras diferentes. Aquele mundo da academia, ele funciona com a combinação de várias atuações, né? Por isso que ele funciona daquela maneira. E estar dentro deste mundo, dependendo do seu olhar, te enriquece muito, porque você realmente conhece profissionais diferentes, de idades diferentes, com pensamentos diferentes. E nessa minha transição para o mundo fitness, nesse novo contato, eu conheci uma das pessoas que para mim são uma das pessoas mais importantes na minha vida profissional, que é a Andrea Vidal. A Andrea Vidal realmente foi um presente que a minha profissão me deu. Nós nos encontramos e nos conhecemos especificamente numa academia, e essa academia em que eu trabalhava e que ela tinha uma parceria, ela com a marca dela tinha uma parceria com esta academia. Eles presenteavam os professores por produtividade, por vários aspectos, com uma viagem para um cruzeiro fitness. Esse cruzeiro era organizado pela Andrea Vidal e a sua marca, né, a sua empresa. Enfim, e aí eu fui para esse cruzeiro e pude conhecer mesmo a Andrea Vidal, e ela pôde me conhecer como pessoa e profissionalmente, porque no cruzeiro a gente fica 7 dias dentro do navio, trabalhando todos juntos, tomando café juntos, almoçando juntos, jantando juntos, fazendo reuniões, um ajuda o outro nas aulas, enfim, também é um grande aprendizado. E desde então a Andrea passou a fazer parte da minha vida profissional, né? Eu continuei trabalhando nessa academia. A Andrea me convidou para outros cruzeiros para ir trabalhar com ela, e com o passar do tempo ela me convidou para trabalhar na empresa dela, em que eu trabalho até hoje, com cursos de formação para professores. E enfim, nós temos aí uma relação profissional e pessoal muito importante e muito verdadeira, e eu estou falando dela porque por ela eu sinto muita gratidão. Quando a gente fala de gratidão, a gente pensa em vários aspectos. Não é uma gratidão somente material, é uma gratidão em vários aspectos. Ela realmente me ensinou e me ensina como ser como pessoa, como ser como profissional. Para trabalhar na empresa dela, ela tem alguns pré-requisitos muito importantes e detalhados que sempre foram me ensinando muito. A Andrea, ela prima pelo atendimento de excelência, e isso é muito importante que nós, profissionais de educação física, comecemos a olhar para isso como algo muito importante, o atendimento de excelência. Isto também é uma grande lição.
E eu tenho gratidão pela Andréia, não só por isso, mas esse é um dos aspectos, por ter me ensinado muito sobre isso. Então, são tantos pontos e tantos aspectos e tanta história que vão despertando aí a gratidão dentro de você todos os dias. E é importante que você vá identificando isso. Um outro ponto que eu acho muito importante na minha profissão, e hoje eu sei que eu tô falando muito da minha profissão, mas eu queria falar da gratidão em relação à minha atuação profissional mesmo, porque é algo que eu vivo muitas horas por dia, que eu vivo muitos dias por semana, e eu acho que falar de gratidão dentro da minha atuação profissional vai dar muita veracidade para tudo isso que a gente está conversando. E um ponto específico da minha profissão que eu identifico como um ponto que se tem que sentir muita gratidão é a possibilidade, a oportunidade que nós temos de conhecer pessoas muito diferentes. Não só os nossos colegas de trabalho, mas os nossos alunos, os nossos clientes. Então, todos os dias, se eu for pensar, se você for pensar, eu tenho contato num dia só com uma aluna que é médica, com um aluno que é fotógrafo, com a outra aluna que é psicóloga, com outro aluno que é empresário, enfim, eu consigo no mesmo dia passar 1 hora do dia com pessoas muito diferentes. E cada uma dessas pessoas me ensina coisas diferentes. Isso me desperta muita gratidão, porque com cada uma dessas pessoas eu aprendo, eu me transformo e consigo transformá-las também. Porque essa relação do personal com o seu cliente é uma relação muito poderosa, é uma relação de muita conexão. E é importante que nós possamos observar isso, porque nem todas as profissões nos dão essa oportunidade. Muitas vezes, se você trabalha numa empresa, num setor específico, você tem, lógico, contato com pessoas diferentes, mas você tem contato com pessoas do mesmo setor, que fazem a mesma coisa que você, que, lógico, pensam diferente, são diferentes que você, mas elas atuam da mesma maneira, elas trabalham no mesmo setor que você. E nós, personal trainer, nós podemos ter contato com pessoas muito diferentes. E aí, quando a gente tem contato com essas pessoas, nós começamos a nos desenvolver. Então eu percebo que no decorrer da minha carreira e dia a dia, vários preconceitos que eu tinha, que eu consigo identificar que eram preconceitos, vários paradigmas, várias opiniões sobre alguns assuntos ou alguns aspectos, eles vão mudando, porque o contato com essas pessoas vai me ensinando a ver diferente. Isso é incrível porque eles aprendem comigo, lógico, porque eles estão ali fazendo as atividades físicas comigo, os exercícios, eu tenho muito a ensinar a eles, mas eu também aprendo muito com eles. E esse ponto da nossa profissão do personal trainer, a mim desperta muita gratidão, porque na verdade eu sinto gratidão por cada aluno, pela oportunidade que ele me dá de ser uma pessoa melhor. Com certeza, hoje eu tenho alunos que eu jamais pensaria em atender, que por muitas vezes eu pensava, por exemplo, que a profissão daquele aluno era uma profissão que não tinha valor. E aí, quando eu tenho um aluno com aquela profissão e começo a me relacionar com aquela pessoa, eu percebo que aquela pessoa trabalha sim, trabalha, lógico, num horário diferente, de uma forma diferente, mas tem muito trabalho naquela profissão, muita dedicação, e na minha cabeça, porque eu achava que aquela profissão não tinha valor, e percebo que eu estava equivocada.
Cada vez que isso acontece, eu sinto gratidão por poder conhecer pessoas diferentes todos os dias. Enfim, a gratidão vai aí permeando todos os nossos dias, né? A minha atuação profissional, com certeza. Além do que é sempre muito importante, né? Nós, profissionais de educação física, reconhecermos como nós temos o poder de transformar a vida das pessoas através da atividade física, né? Nós podemos proporcionar a elas experiências para elas terem mais saúde, mas para elas gostarem mais delas. Tem várias histórias em que os alunos realmente relatam que o personal ou o professor da aula coletiva ou o professor da sala de musculação mudaram a vida dele. Eles conseguiram fazer conexões, criar relações de valor com essas pessoas que realmente mudou a vida da pessoa. E isso é muito importante nós reconhecermos na nossa profissão. Eu gostaria muito de compartilhar essas ideias com vocês, porque é importante você reconhecer quem você pode ser para o seu aluno, o poder que você tem sobre a vida deste aluno, a gratidão que essas relações podem despertar dentro de você. E essa gratidão sempre vem do reconhecimento do outro professor, do reconhecimento do outro aluno. Então, quando você reconhece, você sente gratidão. E isso é muito importante nós exaltarmos na nossa profissão. Eu queria falar disso com vocês, porque eu venho sentindo isso. Hoje, em específico, eu tive uma reunião em que eu senti isso fortemente dentro do meu coração. Você sentir que tudo que você entregou para uma pessoa volta para você, e que toda a gratidão e reconhecimento que você tem pela pessoa, a pessoa também tem por você. Isso não tem preço, isso vem com o tempo. Mas vem porque por muitas vezes, por muitos dias, eu fiz o mais difícil. E eu fiz bem feito, e eu fiz o meu melhor. Independente se era a minha marca ou a marca de outra pessoa. Se eu fui contratada para fazer aquilo, eu fiz o meu melhor. E hoje eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor, porque hoje eu ouvi de uma pessoa muito importante: faça como você quiser. Eu confio em você. E isso despertou dentro do meu coração muita gratidão. Gratidão mesmo. Por isso que hoje eu tô fazendo esse vídeo para vocês, para falar de gratidão em vários momentos da minha vida, mas hoje em específico eu quero falar de gratidão, eu quero compartilhar com vocês sobre isso, porque hoje realmente o meu coração se encheu de gratidão e eu me senti realmente reconhecida por uma pessoa muito importante. E o que foi mais importante eu identificar é que nada disso foi de graça, nada disso foi por sorte. Tudo isso foi com esforço, foi com dedicação, foi com excelência, todos os dias em que eu fiz o meu melhor, o meu excelente naquilo com que eu me comprometi. Então é lógico que hoje eu tô falando da minha atuação profissional, mas todas essas lições nós podemos trazer para a nossa vida pessoal, né? Quantas vezes a gente deixa de sentir gratidão por aquela pessoa que está do nosso lado todos os dias, né? Seja mãe, seja pai, seja marido, seja namorado, enfim, qualquer pessoa, seu melhor, sua melhor amiga. Quantas vezes a gente acha que simplesmente aquela relação tá ali e ela acontece e tudo é de graça? Não. Tudo tem sua história, tudo tem seu valor e com certeza essas relações duradouras, essas relações de valor,
E essas relações de confiança, elas são recheadas de reconhecimento e gratidão. Então, é uma ponte que nós podemos fazer sobre a nossa vida profissional para a nossa vida pessoal, porque a sua vida pessoal, quem você é, a sua personalidade, o seu caráter, também permeiam sempre a sua vida profissional. Não tem como separar, né? Você é uma pessoa que trabalha no que você trabalha e tem a sua vida pessoal. É lógico que dentro do nosso trabalho e na nossa vida pessoal, nós sempre assumimos papéis, assumimos personagens, que não tá errado, que tá super certo, porque o nosso trabalho não é extensão da nossa casa, mas você é uma pessoa só. Então, por isso que é importante, quando a gente começa a pensar, a sentir, a observar esses pontos que parece que ninguém observa ou ninguém dá importância, na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal, né? Porque nós nos transformamos em pessoas melhores, tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida pessoal. Se você é uma pessoa que realmente consegue reconhecer no outro pontos que você pode sentir gratidão, e se você consegue despertar no outro reconhecimento e gratidão, isso é incrível, porque o seu bom caráter, ele estará presente tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. E caráter é outro ponto extremamente importante, porque assim, seja o mundo como ele seja, sejam as coisas como acontecem, o importante é você ter a sua opinião e os seus valores, e eu tenho a minha opinião e os meus valores sobre caráter. Na minha opinião, um mau caráter não tem sucesso a longo prazo. Uma pessoa que ela é mau caráter, uma hora vai aparecer. Por mais personagens, por mais papéis, por mais que você disfarce, se você não tem um bom caráter, uma hora vai aparecer. E esses traços da sua personalidade, do seu caráter, que não são boas, vão aparecer na sua profissão. Então vamos a um exemplo prático na minha profissão. Se você faz combinados com os seus alunos, né, que é muito importante no caso de um personal trainer. Se você faz um contrato ou se você faz combinados com seus alunos e você não cumpre os seus combinados. Aí você vai me dizer: mas ele também não cumpre a parte dele. Não importa. Eu não estou falando dele, eu estou falando de você. Você tem que pensar em você, você tem que agir corretamente. Se o seu aluno não está cumprindo a parte dele dos combinados, aí a conversa é uma. Agora, se ele não cumpre e você também não cumpre, ninguém cumpre, aí a conversa é outra, né? Combinados que não se cumprem, na minha opinião, falta caráter. Falta comprometimento, falta respeito. Não é uma relação de valor. É importante que você estabeleça com seus alunos e com seus clientes relações de valor. Faça combinados que você possa cumprir. E cobre de uma maneira educada e gentil a parte dele. Isso é uma relação de valor. Você o respeita, ele te respeita também. Você não está ali para servi-lo, você está ali para desenvolver o seu trabalho. Você está prestando um serviço a ele. E ele, por sua vez, te respeita como pessoa e profissional. Então, são relações de valor. Isso é muito importante. E isso tem tudo a ver com caráter. Ao longo dos anos eu tenho percebido que as pessoas também vão se aproximando, também pelo seu caráter. Então, analise. Agora eu serei assim bem má, tipo malévola, do jeito que as minhas alunas gostam de me chamar. Mas é uma malévola do bem. Por quê? É importante que você observe
se você tem alunos só mau caráter, só problemáticos, só com dor, preguiça, doente toda hora, ou que não cumpre os seus combinados, é melhor você rever. Você se rever, não aos seus alunos e aos seus clientes, porque tem sim uma questão de identificação, uma questão de aproximação. Talvez você nem esteja percebendo isso. E você precisa perceber para que a sua carreira vá em frente. Quais são os pontos que você pode melhorar? Quais são as partes dos combinados que você tem feito com seus alunos que você não consegue cumprir? E aí você dá a chance dele não cumprir, né? Você dá a ele essa possibilidade. Enfim, é importante que o tempo todo estejamos nos revendo, nos melhorando, nos aprimorando e atraindo para nós o melhor. Não que não possamos ter alunos com vários aspectos ou várias características diferentes. Podemos. Mas não podemos ter só problema na nossa vida, né? Você não pode acordar para atender 10 pessoas cheias de problemas todos os dias, que te desrespeitam, que não cumprem seus combinados, que só desmarcam aula, que enfim, que não te pagam direito. Tudo isso é importante, porque de repente tudo isso está te mostrando que as relações que você estabelece, elas não têm valor. E essa responsabilidade é do cliente, mas é sua antes de ser dele, porque o contratado é você. Então responsabilize-se por isso. E aí eu entro em responsabilidade e quero te falar uma coisa. A responsabilidade, muitas vezes a gente fala, ai, você tem que ser responsável, ai, porque a responsabilidade parece uma coisa pesada, né? Parece uma coisa dura. Então, mas não é. Por quê? Porque quando nós nos apropriamos da responsabilidade de alguma coisa, no nosso caso, que estamos falando de carreira, nesse momento, quando você se apropria da responsabilidade da sua carreira, você sai de um papel de espectador para o papel de protagonista. Olha que incrível é a responsabilidade. Você deixa de assistir a sua própria vida para criar a sua própria vida. E isso numa profissão, na construção de uma carreira, é incrível. Não tem outra palavra, tá? De novo, ó. Incrível. Então, seja responsável por você. Aproprie-se da responsabilidade. Seja o autor da sua vida. O protagonista do espetáculo é você. Não fica assistindo. Não seja vítima. Ah, isso acontece sempre comigo. Ah, é sempre desse jeito. Ah, eu não consigo isso. Não. Pode parar. Deixa de ser vítima. Passa a ser o protagonista, o personagem principal. E aí, o personagem principal é o quê? Uma pessoa responsável. Uma pessoa que se responsabiliza por todas as coisas boas e por todas as coisas ruins. Porque não tem só coisas boas. E aí você passa a ter o poder da sua vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, na sua mão. Porque você realmente se apropriou da responsabilidade. Então, isso é uma forma de se encarar, de deixar de achar que a responsabilidade é uma coisa pesada, é uma coisa difícil, é uma coisa ruim, né? Que quando a gente é criança não precisa ser responsável, né? Pode viver feliz, encantada, sorridente, aí vem a responsabilidade e estraga tudo. Não. Não, essa é a forma que você vê, é a forma que você encara e é a forma que muitas vezes chega para nós. Mas não é verdade, porque a responsabilidade é a que te dá a direção, é a que você sai do banco de passageiro
e passa a dirigir o seu carro. Então, fica aqui no final desse vídeo um grande convite para você, que a gente começou a falar de gratidão e estamos terminando com responsabilidade. Pegue o seu carro, sente no banco do motorista e dirija a sua vida. Seja responsável, sempre sentindo gratidão pelas pessoas e pelas situações da sua vida.